Você já xingou alguém no estádio? Já te falaram que você não podia jogar junto? Por que tem que jogar como um homem? Qual é o problema com a mãe de juiz? A violência no estádio é normal. Ainda mais, obrigatória. Xingamentos racistas, homofóbicos, misóginos e machistas são proferidos contra o adversário na intenção de inferiorizá-lo. Constituintes da masculinidade tóxica, esses xingamentos, juntamente com outros comportamentos violentos praticados na cultura do futebol, afetam negativamente homens e mulheres. Socialmente, construímos os gêneros. Diferentemente dos sexos, homem e mulher, conceitos da biologia, os gêneros são performances culturais socialmente estabelecidas, ou seja, construídos socialmente e na nossa sociedade determinados como feminino e masculino. Dentro do masculino, construímos as masculinidades, cada qual com suas características. Uma delas é a tóxica, a hegemônica no contexto brasileiro. Ela é performada como o oposto daquilo que é visto como feminino e infantil, e é nociva tanto para homens quanto para mulheres. E tem uma coisa que o Nico falou que é interessante, né? Que é isso de transformar o oposto do masculino em qualquer coisa que não seja homem, né? Quando a gente, eu costumo dizer que quando a gente quer se direcionar a um homem, a gente não consegue. Se você quer xingar alguém, algum homem no caso, você quer xingar, ou você direciona para a sexualidade, aí você afasta dele, ou para a infantilidade, aí afasta dele, ou para a mãe dele, ou para a esposa dele, né? Construída a partir de uma rede de relações, essa masculinidade tóxica é aquela em que o ser homem é colocado como a constante afirmação de poder e da dominação, em contraposição à inferioridade do outro, além da expressão repetitiva da sexualidade sob uma perspectiva heteronormativa e a ruptura com a demonstração de fragilidade e sensibilidade, a fuga do rosa. E a partir dessa masculinidade tóxica, vem a exclusão. Gol de Pelé ou de Maradona? Acho que não é nem difícil responder, né, Marta? Acho que é gol de Marta mesmo, né? Aqueles que não se encaixam na virilidade que constantemente deve ser afirmada, tanto pelos jogadores quanto pelos torcedores, não são bem-vindos no mundo do jogo de futebol. Mesmo que uma pessoa tenha a habilidade de jogar como um homem, seguindo trejeitos e técnicas considerados masculinos, se ela não for homem o suficiente para pertencer ao espaço futebolístico, já é excluída, como no caso de mulheres e homossexuais. Que é o Richarlison. As pessoas não que lá, alguns torcedores não queriam que ele jogasse pelo Guarani. Ele enfrenta essa dificuldade desde quando jogava no São Paulo, enfrenta Santo André, quer dizer, não queremos alguém, um jogador homossexual. Ele nunca declarou isso, né? Mas essa é a imagem e ele enfrenta esse grande problema. E não é só uma questão de esporte. O futebol é um dos maiores e mais importantes eventos da nossa cultura de massa e da massa. Numa palavra, a cultura das multidões. No Brasil, e não só, o futebol é um símbolo distintivo das identidades. Em nosso país, nascer menino é ter sua jornada determinada por um vasto caminho ligado ao futebol. E este funciona como um rito de iniciação ao mundo dos homens, metaforizado como Casa dos Homens, por Daniel Welser Lang. Eu tava no jogo, e aí eu senti e aí eu lembro que eu tinha chegado muito nesse jogo. Aí no final, assim, eu tava indo embora, tava saindo do estádio, e meu pai perguntou pra mim assim, você sente toda essa raiva mesmo quando você tá no jogo? E eu pensei e falei que não. Tipo, e aí eu comecei a pensar sobre isso também, eu lembro muito, assim, desse episódio. O menino constrói sua subjetividade através de um processo de identificação, e quando este é atravessado pela masculinidade tóxica, ele é afetado negativamente. A dominação masculina no futebol, com o reforço das masculinidades, é mais uma das ferramentas ideológicas e estratégicas das relações de poder, corroborando com o espaço do homem na sociedade, tanto no âmbito público quanto privado. De acordo com Foucault, o poder é a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização. O jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, inverte.
Enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. Ou seja, o poder não é um elemento único e determinado exercido por uma pessoa, mas é uma rede de relações. Imagine vetores representando construções sociais que agem como força sobre o homem. A força resultante é a masculinidade concebida a partir da junção de todas essas construções sociais e manifestada hegemonicamente na nossa sociedade. No caso, essa masculinidade é tóxica. Esse esquema de vetores se cristaliza de tal forma que vira uma regra a ser seguida por todos os homens e, dessa forma, ensinada aos meninos, tão rígida que se torna difícil de ser quebrada. Foucault também fala sobre o disciplinamento dos corpos. Como na sociedade atual, a expressão do poder não se dá, necessariamente, a partir de uma violência física, mas sim a partir da coerção e da disciplina. Assim, no estádio se exerce uma relação mútua de poder entre os torcedores e deles em relação aos jogadores, em que se deve agir e falar da forma considerada masculina. Aqueles que não o fazem não são bem-vindos. Se a gente for pensar essa questão da homofobia, do machismo dentro do futebol, ele se dá em todos os níveis. Você vai pegar na educação escolar essa coisa, né? De meninos, a bola de futebol, meninas, vocês vão jogar um outro jogo, vocês vão jogar vôlei, handball. Mas eu não quis dizer com esse sentido. Xingamentos como bicha e viado, que possuem cunhos machistas e homofóbicos, são frequentemente usados em campo. A contestação desse uso muitas das vezes leva ao argumento de que quem os proferiu não os quis dizer com seu significado original e ofender públicos específicos. Porém, por mais que um termo possa ser apropriado e ressignificado, ele não perde os vários sentidos que contém. De acordo com Hall, a nomeação correta para o sentido do que se diz é o termo dominante. É possível que o sentido dominante de um termo varie de acordo com o espaço em que é utilizado, mas os seus vários significados construídos historicamente ainda estão presentes. Um enunciado nunca aparece isoladamente, mas está em relação constante com outros enunciados, e o sentido se direciona a partir de uma rede discursiva. Uma palavra não é um mero som, mas sim um instrumento de comunicação que carrega uma história e tem repercussões nas vidas das pessoas às quais elas são direcionadas. Apesar de sempre parcialmente incompletas, ganhando significado completo no imediato do jogo, e não somente através das palavras, as imagens do homossexual e da mulher estão definidas no futebol, frequentemente agregando um sentido negativo para o adversário. O homem, quando quer humilhar outro homem, usar características femininas, né? Então, time de mulherzinha, é como se ser mulher seja algo menor, né? É assim que o machismo faz o homem pensar, né? Ou mesmo com homossexuais, né? Tipo, então se você é gay, você é menos. E os xingamentos que os degradam estão envolvidos em uma série de estratégias de poder. A fala em si é uma dessas estratégias, considerando que, de acordo com Foucault, o poder opera através do discurso. Assim, percebemos a existência de uma identidade futebolística que não dá espaço para mulheres e homossexuais, e está em constante intercâmbio com outros âmbitos sociais, além da perpetuação de uma masculinidade tóxica que é manifestada hegemonicamente no Brasil e limita a forma como homens e mulheres se expressam, convivem e se constroem na sociedade.